Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 16, que falará sobre a luz e seus fenômenos. Então, vamos iniciar definindo, o que são os fenômenos ópticos. Os fenômenos ópticos, eles são eventos observáveis a olho nu, ou seja, sem precisarmos utilizar nenhum tipo de equipamento. E eles vão ser resultantes da interação da luz com a matéria. E nós hoje estudaremos os principais fenômenos ópticos, que são a reflexão, a refração e a dispersão da luz. Então, vamos iniciar aqui com a reflexão da luz, esse primeiro fenômeno, tá? A reflexão da luz, ela vai ser um fenômeno óptico que ocorre quando a luz ela incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio de origem. Então, observem essa imagem aí que tem lá no livro didático de vocês, na página 61. O raio, de luz, ele está incidindo sobre essa superfície e está retornando ao seu meio de origem. Então, ainda para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu posso dizer o seguinte, que a reflexão da luz é quando ela, atinge uma certa superfície e volta. E a partir disso, nós conseguimos enxergar as coisas, como por exemplo, a luz está refletindo aí no computador, no celular que vocês estão estudando, está retornando para o meio de origem, fazendo com que vocês consigam enxergar tudo que eu estou passando agora para vocês, tá bom? Então, a reflexão da luz em uma superfície polida, ela é chamada de reflexão especular da luz, e ela obedece a duas leis. Mas antes de eu falar para vocês quais são essas duas leis, eu gostaria que vocês observassem novamente essa imagem, porque eu vou passar aí a definição dos itens que compõem essa imagem. Então, vamos começar aqui por essa linha verde, Aqui, em verde, tem representado um raio incidente. Professor, o que é um raio incidente? O raio incidente é o raio que está chegando à superfície. Então, escrevam aí. A gente pode botar também RI, de raio incidente. E em vermelho aqui, o raio refletido. O raio refletido, que pode ser representado por RR, ele é o raio que está saindo, está deixando a superfície. E como que eu vou identificar qual que é o raio incidente, qual que é o raio refletido? Observando o sentido das setas. Aqui, no raio incidente, eu observo que o sentido que ele está indicando, é o sentido de que ele vai chegar à superfície. E o raio refletido, no sentido de quem está deixando, de quem está saindo aí dessa superfície. Outra coisa que é super importante aqui que vocês saibam que é essa linha pontilhada que está aqui cortando esse desenho aí, entre aspas, ao meio, que é chamado de linha normal ou perpendicular ao espelho, ou reta normal. O mais comum é falar reta normal, tá? E claro, nós temos que ter aqui a superfície. A superfície aqui é esse espelho, como está ilustrado nessa imagem, representado por essa linha preta, com essa barra aí meio cinza, Então, esses aqui são os pontos que nós precisamos observar. E outra coisa bem importante é aqui o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são formados, entre duas retas. Quais seriam essas retas? Vamos observar aqui no ângulo de incidência. O ângulo de incidência aqui, 45 graus, como está representado aqui para vocês, ele é formado entre a linha ou reta normal, como eu disse para vocês, e o raio incidente, que seria essa outra reta, tá? E aqui, no caso, o ângulo de reflexão, ele é formado entre a reta normal e o raio refletido. E uma coisa bem interessante que vocês precisam observar é que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são iguais, olha, eles têm o mesmo valor, aqui é 45, aqui é 45 também. Mas é exatamente isso que nós vamos ver agora, quando formos ver essas duas leis da reflexão da luz que eu havia falado para vocês, tá?
Agora que vocês já observaram essas coisas aí, vamos lá para a primeira lei da reflexão. A primeira lei da reflexão, ela diz o seguinte, que o raio incidente, observando aqui, ó, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, eles são coplanares. O que que isso significa, professora? Vamos relembrar isso, vocês já viram em matemática, né? Mas coplanares significa que eles estão no mesmo plano, eles não estão ultrapassando esse plano aqui, né? Eles não estão saindo desse plano. Então, os três estão no mesmo plano. Então, a lei da reflexão, são coplanares esses aí, tá? Vamos lá, a segunda lei da reflexão. Essa lei diz o seguinte, que o ângulo de incidência, que é representado aqui por uma letra I, né, com um acento circunflexo em cima, é igual ao ângulo de reflexão, que vai ser representado por uma letra R minúscula também, com um acento circunflexo em cima, só que aqui eu não consegui colocar esse acento circunflexo em cima da letra R digitando, então vocês me perdoem por isso aí, mas eu realmente não consegui aqui inserir no computador, tá? Mas o mais importante aqui é que vocês saibam o seguinte, né? Que o ângulo de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão. Isso significa que, aqui a gente está vendo que o ângulo de incidência é 45 graus, o ângulo de reflexão também vai ser 45 graus. Se o ângulo de incidência fosse 10 graus, o ângulo de reflexão também seria 10 graus, tá bom, pessoal? Então, fiquem super atentos a isso. É a segunda lei da reflexão e a gente vai utilizar isso aí para fazer um exercício, tá? Então, vamos lá. O exercício que nós vamos resolver está lá na página 67 do livro didático de vocês. E ele nos diz o seguinte, que é o número 12, né? Um raio incide sobre uma superfície plana e reflexiva, com um ângulo de 30 graus com a horizontal, conforme ilustrado a seguir. Então, isso aqui é muito cobrado, é uma questão clássica de quando falamos de reflexão da luz, tá? Então, vamos resolver baseado nessas simples coisas que nós vimos até agora. Então, vamos lá, faz o que se pede. Letra A. Desenhe a reta normal do ponto de incidência do raio. Bom, nós vimos que a reta normal, ela é uma reta, né, uma linha perpendicular que forma um ângulo de 90 graus. Então, basta desenharmos aí uma reta, né, perpendicular de 90 graus. E eu vou aproveitar aqui com vocês e resolver a letra C também, que é para desenhar o raio refletido. Bom, o raio de incidência, né, a seta, ela vai indicar que o raio ele está chegando à superfície. Então, como que a gente desenha o raio refletido? Desenha esse raio, né, saindo da superfície. Então, vai ficar assim, né, respondendo aí a letra A e a letra C na mesma hora, né? Aproveitei para responder logo as duas, que era esse desenho que vocês deveriam fazer. Letra B, determine a medida do ângulo de incidência. Aí vocês vão olhar para a imagem e vão falar assim, professora, o ângulo de incidência é 30 graus, já vi aqui esses dados aqui e pronto, tá fácil. Não, vocês vão errar isso somente uma vez, porque eu disse para vocês que o ângulo de incidência e o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são formados, né, aqui em relação à reta normal, né? E aqui no caso o raio refletido, o raio refletido e o raio de incidência. Então o desenho não pode ficar aqui. Vamos voltar aqui nessa imagem, olha. Tá vendo? O ângulo de incidência é em relação à reta normal e o raio incidente. E o ângulo de reflexão, ele é formado em relação aqui, né, à reta normal e o raio refletido. Então, se nós fizermos aqui o desenho, né, já tínhamos até feito, deixa eu colocar aqui de novo, né, aqui no caso, a medida do ângulo de incidência tem que ser feita aqui. Agora, como nós vimos que essa reta normal, ela forma um ângulo de 90 graus, e aqui já tem 30, né? O que nós vamos fazer para saber o raio de incidência? Nós vamos pegar aí 90 graus e diminuir esses 30 que já tem aqui. E isso vai dar
60, tá? Então, aqui no caso, o ângulo de incidência vai ser igual a 90 graus menos 30 graus, vai ser igual a 60 graus. Então, vai ser a medida do ângulo de incidência. Agora, aqui a letra D. Determine a medida do ângulo de reflexão. Outra pegadinha, né? Porque nós vimos que a segunda lei diz que o ângulo de reflexão e o ângulo de incidência, eles vão ser o mesmo. Se eu já descobri aqui o ângulo de incidência, eu já descobri também o ângulo de reflexão. Então, nesse caso, basta eu colocar isso, né? Raio de incidência vai ser igual ao raio de reflexão, que vai ser igual a 60 graus. Bem fácil, né? Então, não tem mistério. O que vocês precisarem, vocês voltem ao vídeo, né? Para poder ver essa parte aqui do que eu falei sobre esses itens, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Continuando aqui. Os raios de luz, eles vão ser... A reflexão desses raios de luz, né? Na verdade, é o fenômeno que vai permitir com que a gente consiga enxergar os objetos e também as suas cores. Então, no livro de vocês também tem essa imagem aqui muito interessante que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, né? Que diz o seguinte, que a superfície branca, ela reflete todos os raios que incidirem sobre ela. Então, aqui no caso, né, tem uma luz branca que está sendo decomposta, no caso, né, para mostrar que todos os raios que incidirem sobre uma superfície branca, eles vão ser refletidos por ela. Então, se você pega uma luz amarela e incide sobre uma superfície branca, vai refletir essa luz amarela. Se você projetar, se você incidir uma lâmpada vermelha, verde, enfim, ela vai refletir qualquer cor, aí todos os raios que você incidir sobre ela. Já a superfície negra, conforme mostra essa segunda imagem aí, ela absorve todos os raios que incidirem sobre ela. E já a superfície vermelha, ela vai refletir apenas o raio de luz monocromática, ou seja, ela vai absorver todas as cores que forem incididas aí sobre ela, mas vai refletir apenas aquele raio de luz monocromático vermelho. Então, é assim que a gente vai conseguir enxergar aí os objetos e também as suas cores, graças a esse fenômeno aí da reflexão dos raios de luz. Isso que é importante que vocês saibam. Então, agora vocês vão fazer aí um experimento da página 62 do livro didático de vocês, utilizando o material de apoio da página 1 e 3, que vai ser o disco de Newton. Vocês vão seguir todas as orientações que tiver lá na página 62 do livro didático de vocês, e depois nós vamos discutir na nossa live aí o resultado desse experimento, que é muito legal, tá? E é excelente que o livro de vocês tenha esse material de apoio. Então, vamos agora ao segundo fenômeno que nós vamos estudar hoje, que é a refração da luz. A refração da luz, ela vai ocorrer quando o raio de luz, ele passa de um meio para o outro. Então, nós vimos, na verdade, que existem vários meios, né? Meios no qual essa onda, que é a luz, ela pode se propagar. Se propaga no ar, se propaga no vácuo, se propaga na água, né? Enfim, em vários meios. E aqui no caso, quando a luz ela passa de um meio para o outro, a velocidade da propagação da luz ela vai ser alterada, tá? Ela não vai se propagar na mesma velocidade, de acordo com que ela passar de um meio para o outro. E de acordo com que essa luz ela se propagar, ela vai alterar também a direção da propagação da luz. E isso aí que vai justificar inúmeras ilusões de ótica que a gente vê por aí, até mesmo essa colher que parece que está quebrada dentro do copo, né? E também isso vai explicar aí o funcionamento de dispositivos como lentes de óculos e também a lupa, por causa dessa refração, né, essa alteração de velocidade que vai ocorrer de acordo com que a luz ela passar de um meio para o outro. E nessa imagem aqui também, na página 62 do livro didático de vocês, ilustra o que está acontecendo com esse raio de luz. Olha só, ele foi incidido
ao invés dele refletir, como a gente viu na reflexão da luz, olha só o que vai acontecer. Ele vai mudar de meio, né, do meio A para o meio B, e acaba que ele vai aqui ter o quê? Um desvio dessa direção da propagação da luz. Então, aqui, esse raio luminoso, né, ele vai incidir com um ângulo diferente de 90 graus. E é isso que vai acontecer. A refração, ela acontece dessa forma. E agora, um fenômeno que é muito interessante, que está relacionado ao que nós estudamos, é o funcionamento da fibra óptica, tá? Que o funcionamento da fibra, que são aqueles filamentos, né? Filamentos de vidro, eles se baseiam na reflexão total da luz. E nesse fenômeno aí, a luz ela não vai refratar, ou seja, ela não vai mudar de meio, ela vai permanecer o tempo todo dentro do mesmo meio, que é aí esse filamento de vidro. Então, olha o que está descrito aí nessa imagem, que também está lá no livro didático de vocês. Olha, quando um raio luminoso incide dentro de uma lâmina de vidro, pode permanecer preso, entre aspas, dentro do vidro. E esse fenômeno, ele é chamado, então, de reflexão total, ele vai permanecer aí dentro. Isso que é a reflexão total. E está relacionado ao que nós estudamos, né? Ela não vai mudar de meio, ela vai permanecer ali dentro desse mesmo meio. E a fibra ótica, ela vai permitir a transmissão de vários sinais ao mesmo tempo, né? Por causa também do princípio de independência dos raios de luz, aqueles que nós vimos nós já estudamos, né? O princípio de independência dos raios de luz. E, inclusive, a transmissão, né, desses vários sinais ocorre de forma muito rápida, mais rápida do que nos outros fios de cobre, por exemplo, que são utilizados. Mas uma desvantagem da fibra ótica é que ela acaba sendo, né, um pouco mais frágil, mas ela proporciona vários benefícios para a gente, né? Então, bem interessante aí como o funcionamento dela, né? Vamos agora, então, ao último fenômeno que nós vamos estudar hoje, né? Que é a dispersão. Provavelmente vocês já viram um arco-íris, né? E como que os arco-íris eles são formados? Os arco-íris eles são formados quando a luz do sol ela incide, né? Através das gotículas de chuvas que estão suspensas aí na atmosfera. E isso vai fazer com que a luz ela se decomponha nas 7 cores do arco-íris, porque nós vimos, né, que a luz do sol é uma luz branca, e a luz branca, ela é policromática, então a gente tem como decompor essa luz, e é exatamente isso que acontece na formação do arco-íris, né? A luz ela é decomposta através aí dessas gotículas de água, e a gente consegue ver então, as 7 cores fundamentais que formam o tão famoso arco-íris. Então, pessoal, essa decomposição da luz aí em suas cores, né, que vai ser denominado como dispersão da luz branca, ok? Bem simples, né? E para fechar aqui agora, nós vamos ver o que é um espectro eletromagnético. Então, nós estudamos as ondas, né? As ondas eletromagnéticas, nós vimos as ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas, nós falamos bastante sobre a luz visível, né? E o espectro eletromagnético, ele é uma escala de ondas eletromagnéticas. E essas ondas, elas podem ser organizadas em sequência, né? Por frequência ou comprimento. As ondas de rádio, por exemplo, elas apresentam baixa frequência, se a gente observar aí. Então, por isso, elas têm baixa energia e não vão ionizar. E elas vão apresentar baixo risco aí para o ser humano. Agora, em contrapartida, nós temos os raios X, né? Que eles apresentam alta frequência e alta energia. Então, eles ionizam os átomos. E nesse caso aí, eles podem trazer riscos, né, à saúde humana. Então, tem que ser utilizado de forma bem controlada, para não prejudicar, né, a saúde dos seres humanos. Então, é basicamente isso que eu gostaria
que vocês vissem, né? E vou pedir também para que vocês façam lá a leitura de uma seção bem interessante, né? Que é os avanços tecnológicos modernos e a relação aí com essas ondas eletromagnéticas, da página 63 até a página 65, vocês façam uma leitura lá, tá? Que é uma leitura complementar a tudo isso que nós vimos até agora. E agora eu vou pedir então para que vocês façam os exercícios da seção atividades, da página 66 a 68, e também que vocês façam os exercícios da seção hora de estudo, das páginas 71 e 72. E os exercícios no livro de atividades da página 27 e 28. Bons estudos, pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima aula.